Bem, meu nome é Evandro Tinoco Mesquita, estou aqui no canal da Nova Cardiologia e dizer a vocês com muita satisfação. Estou recebendo aqui uma convidada, a doutora Marta Mello. A Marta é fisioterapeuta, uma pessoa que tem trabalhado nos últimos anos numa área nova para nós cardiologistas, do ponto de vista não de descobrir sobre que as pessoas que roncam têm doença cardiovascular, mas entender toda a complexidade que é isso e, obviamente, enxergar que isso hoje é um pilar de prevenção cardiovascular e de uma vida com qualidade de vida. Essa mudança é uma mudança que, mais recentemente, o American Heart coloca como os 8 elementos essenciais para uma vida de qualidade. Não há dúvida que cuidar do paciente cardiopata e evitar que as pessoas possam adoecer do sistema cardiovascular envolve uma abordagem em times multidisciplinares, onde muitas das vezes saberes possam ser compartilhados, e principalmente levado uma informação científica para os pacientes, principalmente porque isso exige que as pessoas, os profissionais da área, possam se certificar, fazer sua pós-graduação, mestrado, doutorado, especializações e, obviamente, possam contribuir na organização do cuidado. O cardiologista tem, agora de forma frequente, perguntado sobre a qualidade do sono, e a qualidade do sono é algo que, muitas das vezes, quem vai trazer para a gente informações importantes é o companheiro ou companheira. Que O vai parceiro dizer de cama, né, que isso, percebe o sono exatamente, alterado do do outro. companheiro, Ou exatamente. recebe às vezes chutes, como Aham. na síndrome da perna inquieta. Síndrome da perna inquieta. E, obviamente, aquilo que era simplesmente um dormir mais, como é que se diz, menos tranquilo, e, obviamente, quando a gente enxergava que insônia era um problema para ser analisado, e muitas das vezes usando remédios que são hoje considerados inapropriados para a abordagem da insônia, como o uso dos benzodiazepínicos, a gente passou a ter todo um conhecimento que agora precisa chegar até os pacientes. Marta, muito obrigado. Queria que Nada que você nos isso. falasse sobre o que as pessoas têm que saber sobre o sono e, obviamente, a prevenção das doenças do coração. Primeiro, obrigada aí pelo convite, né, professor? É uma honra poder aqui, estar ao seu lado. Você que me impulsionou aí no estudo e no trabalho do sono, né? É uma gratidão enorme poder estar aqui, né? Então, professor, o sono, ele está cada vez mais em evidência porque, naturalmente, vem se estudando cada vez mais os efeitos e os distúrbios relacionados ao sono, né? Como o senhor disse, muitas vezes descoberto pelo parceiro de cama, né? Aquele paciente que ronca, que ele deita para dormir e durante esse período ele acaba não descansando porque ele tem os distúrbios, né? Hoje a última classificação feita dos distúrbios do sono foi em 2023, a revisão, e já temos mais de 80 distúrbios do sono, né? E os principais, como o senhor já citou, o que está mais em evidência, que tem um percentual maior de acometimento é a insônia. Pelo estudo do Epsono de São Paulo, 45% da população brasileira sofre de insônia. A insônia ela é um distúrbio que quando o paciente tem dificuldade de iniciar o sono, manter o sono ou um despertar precoce, né? Ou seja, quanto tempo você tem que ter de sono? E aí, professor, só finalizando da insônia, de um período de até 3 vezes por semana ou acima de 3, com sintomas durante 3 vezes na semana ou acima de 3 meses, ele já é considerado uma insônia grave. Então, assim, o que é titulado, né, em relação ao tempo de sono, né, a quantidade, digamos assim, em adultos de 7 a 8 horas de sono, de 7 a 9, 7 a 8 horas, e nas crianças esse tempo aumenta. No recém-nascido, ele já precisa de um tempo maior, 17 horas de sono. Nas crianças, esse tempo diminui um pouco, né, de 15 a 16 horas, o adolescente em torno de 9, 10 horas de sono. E
E aí, dentre esses distúrbios da classificação, a insônia é o que tem um percentual maior de acometimento. E depois vem os distúrbios respiratórios do sono, né? Que hoje, por esse estudo também do Epsono, que é o maior estudo feito no Brasil, afeta 33% da população, né? Um número da população geral. Então, a apneia do sono, ela está presente na população, ela é subdiagnosticada, é considerado um problema grave de saúde pública e ela vem sendo cada vez mais estudada e tratada, né? Agora tem assim, 85% da população ainda não sabe que tem o diagnóstico, né? E esse diagnóstico pode ser feito pelos profissionais de saúde, pela suspeita através do uso de questionários, de uma boa avaliação, né, sobre a qualidade do sono. E a gente vem, como fisioterapeuta, ajudando aí nesse processo, né, um trabalho de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, e o tratamento pode ser feito de forma fácil. O diagnóstico também, hoje em dia, a gente não precisa mais realizar a polissonografia em laboratório. A polissonografia é do tipo 1, é uma polissonografia, ela é mais completa, né? Precisa dormir no ambiente fora do domicílio e se utiliza eletrodos cerebrais para ver as atividades e as fases do sono, né? O sono ele é composto da fase REM e não REM, se eu quiser depois a gente pode falar um pouquinho mais das fases. Mas o problema é que você está fora do domicílio, né? O paciente tem que se deslocar, tem um custo acessível maior. E para detectar a apneia, hoje também nós temos dispositivos portáteis, que facilita esse diagnóstico, né? Que veio ajudar aí nesse processo, que ele pode ser feito em domicílio, inclusive, com o uso de eletrodos também no tórax, que a gente verifica a mobilidade do tórax, o esforço respiratório abdominal. A gente usa, nele também vem a saturação do oxigênio, que a gente acompanha a frequência cardíaca e essas dessaturações noturnas, que são importantes também interferem aí na qualidade do sono. A sonda nasal, que avalia o fluxo nasal, né? E o diagnóstico fica sendo de mais fácil acesso à população, né? Excelente, Marta. Quer dizer, existem pessoas que são chamadas dorminhocos, né? Que dorme 9, 10 horas, dorme de manhã, dorme na parte da tarde e à noite. Obviamente isso fragmenta o seu sono e outros têm um tempo de dormir, né, muito prolongado. Mais recentemente isso também tem associado à doença cardiovascular. Uhum. Você pode explicar um pouco essa coisa da fragmentação do sono e dormir muito? Então, o tempo, a gente estava falando, o período de sonos, o tempo de sono ideal para se dormir, né? Mas o grande risco que altera muito a questão cardiovascular são as alterações que ocorrem ao longo dessa noite de sono, que é a fragmentação do sono, né? Que são os despertares por diversas patologias diferentes dentro dos diversos distúrbios diferentes do sono que ocorrem, né? Na classificação a gente falou da insônia, falou dos distúrbios respiratórios que incluem as apneias, tem a hipersonolência que o senhor falou, né? Que é paciente que ele sente uma sonolência diurna excessiva, incluindo também a narcolepsia, né? O paciente que ele não consegue controlar essa sonolência diurna excessiva e outros distúrbios também que estão presentes. O síndrome das pernas inquietas, o paciente tem uma inquietude ali, ele movimenta as pernas ao longo do sono, também fragmenta o sono, interrompe esse ciclo de sono, né? E o fato de estar interrompendo, ele não completa as fases do sono que são essenciais para a recuperação da memória, para a cognição, para o descenso noturno, né? Que é quando durante as fases do sono ocorre a diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial, e o paciente não consegue ter essa recuperação adequada, né? Então, o sono ele é dividido em duas fases, a fase REM e a fase não REM. A fase não REM, ela tem 3 classificações, é o N1, N2 e N3. O N1 é aquela fase inicial do sono, né? Que a gente está, na verdade, numa fase de transição, o paciente ainda está meio acordado, está começando a relaxar, a frequência respiratória cai. E na fase 2 ele já está no sono, partindo para um sono um pouco mais profundo, é a hora que ele está mais relaxado,
e ele é um período que a gente passa a maior parte durante a noite nessa fase, que é a fase 2, e o sono profundo é o N3, é a fase que a gente entra em maior relaxamento, é a fase que ocorre o descenso noturno, é o mais difícil de despertar, né? E quando a gente tem e a fase não REM, né? Essa é a fase REM e não REM. A fase REM a gente tem um movimento rápido de olhos, o sistema nervoso ele está mais acelerado, porém a parte musculoesquelética do paciente tem um relaxamento maior, entra em atonia muscular, é uma fase também de recuperação da parte musculoesquelética, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem algum distúrbio do sono, dentre os que a gente falou, o paciente ele não consegue completar essas fases do sono de forma adequada, né? Ele interrompe essas fases, isso acaba ocorrendo repercussões cardiovasculares, né? Porque ele precisa completar todas as fases do sono para ter uma melhor recuperação. Então, quando ele interrompe essas fases do sono, vamos dizer, por exemplo, na apneia, né? A apneia obstrutiva ela é quando o paciente ele interrompe a respiração, a via aérea dele colaba, e ele deixa de respirar, né? E isso faz com que ele tenha uma hipoxemia, uma hipóxia intermitente, né? A saturação de oxigênio cai e ele não consegue, e ele faz um esforço respiratório para tentar vencer essa apneia, mas ele não consegue ventilar e esse esforço causa também alterações cardiovasculares, né? Junto com isso o paciente ronca. E o paciente ronca porque ele tem aquela obstrução na via aérea, né, por diversos motivos patológicos, da anatomia, um retrognatismo, que é a mandíbula que ela fica mais posteriorizada, ou gordura na região cervical, né, no homem a gente tem até uma medição que a gente faz da circunferência cervical para ver se está dentro da normalidade, acima de 40 centímetros é considerado um fator de risco para a apneia obstrutiva. E na mulher, né, o homem ele é mais acometido que a mulher, mas a mulher quando chega na fase da menopausa, eles se igualam em termos de risco, o fator de risco para a apneia obstrutiva, né? Então isso é uma coisa importante, quer dizer, não é só um problema do homem, que o homem é um roncador. As mulheres também, mesmo magras, né, pode chegar no período da menopausa e desenvolver também a apneia do sono. Né, que é uma coisa importante, né, que não só a gente está conversando aqui com cardiologistas, pacientes que muitas vezes vai o seu acompanhamento com ginecologista, não tem nenhuma doença cardiovascular, então e obviamente percebe que tem um ronco, é importante isso ser avaliado, até porque como você falou, se ele não relaxa, não é? Se ele não relaxa durante o ciclo do sono, no dia seguinte ele está cansado. E uma das maiores queixas do paciente que faz apneia é a sonolência diurna excessiva, né? O paciente ele acorda, mas ele não tem um sono reparador, ele não tem aquela sensação de noite bem dormida, né? E isso gera uma série de consequências ao longo do dia para o paciente, né? E o ronco, professor, eu acabei não explicando, o ronco ele ocorre, né, devido a essa obstrução da via aérea ela colapsa ou ela diminui, né, bem a passagem do ar, e essa vibração do ar pela via aérea com a língua ali posteriorizada, ocorre essa vibração do ronco. Quer dizer, é uma coisa que efetivamente interrompe a respiração durante o sono. Quer dizer, inclusive com riscos de um indivíduo poder ter um mal súbito à noite. Principalmente um cardiopata grave. Quer dizer, isso é um esforço adicional ao sistema cardiovascular. E quem tem um coração enfraquecido, como aqueles que têm insuficiência cardíaca, é um esforço adicional. Mas eu fiquei interessado de como é que a gente, uma vez que você descobre o problema, você chamou a atenção que você pode emagrecer, e isso pode ajudar isso a melhorar, mas obviamente muitos pacientes ou não conseguem emagrecer e o processo de emagrecimento é longo, né? Vai precisar resolver o problema quando aquilo é grave. Numa polissonografia vem com uma apneia moderada a grave, né? E às vezes até severa, né? Formas extremamente importantes. Como é que é o tratamento, Marta? Que os fisioterapeutas ajudam, muitas das vezes cuidam desses pacientes, monitoram remotamente. E como é que é feito esse processo?
Então, como a gente vinha falando, né, primeiro vem a suspeita, né? Você pode, todos nós profissionais de saúde, mesmo não sendo especialistas do sono, podemos nas avaliações individuais perguntar sobre a qualidade do sono do paciente. Hoje existem questionários validados que podem ser utilizados e eles ajudam muito na suspeita da apneia e no diagnóstico, né? E através dessa suspeita é feita a polissonografia, como eu disse que ela pode ser feita tanto na suspeita do distúrbio respiratório, né? Tanto em laboratório como em domicílio, que veio a facilitar o diagnóstico. E a partir daí, dessa leitura, dessa polissonografia, a gente consegue visualizar essa noite de sono e como é que foi em termos de tempo de pausas respiratórias, né? Para se considerar uma apneia, ele precisa ter uma pausa de respiratória acima de 10 segundos. E a apneia é considerada leve quando ele faz essas pausas 5 vezes por minuto, por hora, né? 5 vezes. Moderada leve de 5 a 15, moderada de 15 a 30 e a apneia grave acima de 30 pausas respiratórias por hora, né? E aí se fecha o diagnóstico. Mas agora o que vem sendo bastante preconizado não é só as pausas respiratórias, a quantidade de vezes que esse paciente para de respirar, né? Mas sim como fica o índice de dessaturação de oxigênio ao longo dessa noite, né? Porque aí que vem os efeitos deletérios aí para o coração, para o metabolismo. Então, a gente precisa avaliar como é que estava essa oxigenação ao longo da noite. E aí que vem o dano cardiovascular, né, professor? E o tratamento a gente avalia de acordo com os sintomas, né? Mesmo o paciente tendo uma apneia leve, mas é um paciente sintomático, que ele refere que tem sonolência diurna, que ele interrompe as fases do sono, porque ele... Inclusive, ele quase que pode bater com o carro. Exatamente. Né? E às vezes dorme no volante e pode ter uma apneia importante, né? Exatamente. Essa sonolência diurna, né, está relacionada aos acidentes automobilísticos. Tanto que hoje os caminhoneiros, os profissionais que trabalham na direção, eles precisam passar pelo exame de polissonografia para uma melhor avaliação e, se possível, titular o tratamento ideal. Quer dizer, então o médico solicita esse exame é feito no ambiente domiciliar ou na casa do paciente. O fisioterapeuta tem um papel... No laboratório, né, ou na casa do paciente. Tem um papel muito importante na condução desses exames e de trazer, muitas das vezes, uma estratégia para esse paciente. Exatamente. O paciente é educado para usar o CPAP, né, que é essa máscara noturna. Não é isso? O CPAP é um aparelho que ele foi desenvolvido para muito em centro cirúrgico, né, para abrir a via aérea do paciente, ele não precisar ser entubado, né? Antigamente, em apneia graves, que não tinha o uso do CPAP ainda, o uso do CPAP ele é bem recente, se eu não me engano ele chegou em 1983 pelo Dr. Sullivan. Eram feitos até traqueostomias nos pacientes graves para poder dormirem e ventilarem melhor, né? Porque eles não tinham nenhum recurso adicional. Então, o uso do CPAP ele vem evoluindo, as tecnologias também, ele é um aparelho que gera uma ventilação, uma pressão positiva, vamos dizer assim, um vento forte na via aérea do paciente, ele abre a via aérea. Que pode ser nasal ou bucal ou das duas áreas. Né? Exatamente. Para a gente conseguir um melhor sucesso no tratamento, o ideal é que a gente faça os testes da melhor máscara possível para adaptação, é um atendimento individualizado, né? Existem vários modelos. Tem a máscara nasal, tem a máscara orofacial, que ela pega a parte nasal e oral, né? Tem a máscara que é só um catéter que ele envolve bem a cavidade nasal e o paciente também dorme bem. Então, assim, é preciso oferecer os modelos de máscara, adaptar o paciente ou no domicílio ou no consultório primeiro, apresentando os recursos disponíveis, né? E depois que eleita a melhor máscara para maior conforto do paciente, ele escolhe ou aluga por um tempo um aparelho para que ele possa experimentar e a gente titular o quanto de pressão necessária para poder conseguir manter aquela via aérea do paciente aberta sem que ela colapse ao longo da noite. Certo. E muitas das vezes com apoio de otorrino, laringologista, fonoaudiologista, o paciente pode ter treinamento dessa musculatura, ele pode ter alguma cirurgia que possa ampliar, não é? Aqueles que têm um defeito facial nessa condução. Eles podem emagrecer, e aí a gente tem hoje as canetas utilizadas para emagrecimento, que também parece ter um efeito
na apneia do sono. Então foi brilhante essas orientações que você deu, Marta, com a sua experiência e ajudando a cuidar desses pacientes. Só um detalhe, professor, o CPAP ele é o padrão ouro no tratamento das apneias do sono, né? Mas existem outros recursos que podem ser avaliados no caso individual, né? Analisando a anatomia do paciente, a via aérea, se tem desvio de septo, se o paciente tem tonsilas e precisa de uma cirurgia direcionada, tratamentos com fono também para fortalecimento dessa musculatura. O fisioterapeuta também age com alguns exercícios específicos de fortalecimento da musculatura, tanto inspiratória quanto da musculatura da cavidade oral, que podem ajudar também no tratamento, né? E a obesidade também tem forte relação com a apneia do sono, né, professor? Eu queria que você pudesse, ao fechar nossa conversa tão interessante sobre os distúrbios do sono e a prevenção de doença cardiovascular, ou naqueles que já têm uma doença cardiovascular, para evitar o seu agravamento, quais são os conselhos que você daria para uma noite de sono de qualidade? Não é? E, obviamente, olhando também os adolescentes. Não é? Você tem filhos adolescentes que também, muitas vezes, pode criar insônia e, obviamente, pode desenvolver distúrbios do sono. Então, quais são as medidas e sugestões hoje que os profissionais de saúde levam até o paciente para poder ter uma noite de sono de qualidade? Nós precisamos cuidar mais do nosso sono, né? A gente precisa valorizar esse tempo que a gente recupera aí nossas funções e passamos 1/3 do nosso tempo dormindo. E a gente precisa valorizar e cuidar desse sono, né? O despertador que a gente coloca para levantar precisa também ser para dormir. A gente precisa ter um horário correto, não só o tempo de sono, mas um horário regular para dormir, né? Eu li um artigo que falava que 50% dos pacientes que não cumprem um horário numa janela de 30 minutos de horário correto para dormir e acordar, já tem mais riscos de doenças cardiovasculares. Então, a gente tem um horário correto para dormir, um ambiente adequado, né? Mais escuro possível, né? Evitar as telas, todo mundo já sabe que isso atrapalha a qualidade do sono, né? Ou seja, televisão, computador, 30 minutos antes. E exercícios físicos também muito próximo do horário de dormir, uma alimentação... É bom ou ruim? Próximo ao horário de dormir, não. Atividade física é importantíssimo, tem muita relação. Sei, né? Mas naquele momento... Próximo ao dormir, próximo não, até dormir. 2 horas antes. Tá bom, Tá? ok. Praticar atividade física até 2 horas antes. Refeições também, procurar fazer refeições mais leves à noite, também não muito próximo do horário de dormir. Observar o parceiro de cama, né? A pessoa observar como é que está essa qualidade de sono, né? Se acorda com a boca seca, se ele dorme a noite inteira, se apresenta noctúria, que também tem relação com a apneia do sono. E o que é noctúria? Noctúria são as idas ao banheiro para urinar ao longo da noite, né? Mais do que um problema de próstata, pode ser um problema ligado à apneia do sono. Pode ser um problema, como a gente explicou, a apneia ela obstrui a via aérea, ocorrem as dessaturações, o organismo precisa vencer essa resistência à pressão, ao invés de ter o descenso noturno que baixa a frequência cardíaca, baixa a pressão arterial, ele inverte essa questão, o metabolismo acelera e o paciente passa a urinar mais vezes ao longo da noite. Ele levanta mais vezes para urinar. Então, é preciso estar atento a essa qualidade do sono, né, professor, para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Evitando aí os riscos, as doenças cardiorrenal metabólica, né? A diabetes também está bem relacionada à questão do sono, pelas descargas que ocorrem ao longo de catecolaminas, né? Quer dizer, o mau sono, a má qualidade do sono também faz a pessoa engordar, se tornar diabetes, hipertenso. Ou seja, uma visão extremamente sábia. Quer dizer, cuidar do seu sono e, se você tiver um distúrbio, procurar um profissional para que possa investigar e, obviamente, entender qual desses distúrbios. Mais de 80 distúrbios podem estar aí presentes e, obviamente, os profissionais de saúde são capazes hoje
de trazer soluções que possam melhorar isso. Mais do que uma pílula mágica, acreditar que é o remédio que pode agravar, inclusive, a apneia do sono. Então, esse é um recado muito importante. Obrigado, Marta. Nada que isso, E professor. foi uma honra tê-la aqui. Prazer. Obrigado a você. Obrigada a você. Que bom, professor. Excepcional.